vamos abrir as nossas Bíblias em 3 de João, capítulo 2. E a nossa mensagem de hoje chama-se Limpeza ao Coração. Diz comigo, eu preciso de uma limpeza ao meu coração. Pode dizer isso assim um bocadinho mais forte? Eu preciso de uma limpeza ao meu coração. Então, em 3 de João, capítulo 2, vamos lá então abrir 3 de João, aliás, capítulo 2 não, 3 de João 1, né, que é o único capítulo que tem 2. Então diz assim, e eu vou ler na Nova Versão Internacional, e diz assim, amado, está só a fazer assim um bocadinho de bum, bum. Amado, oro para que tudo vá bem contigo e para que estejas tão saudável fisicamente como é espiritualmente. Então, a Bíblia aqui relata que Deus quer que nós estejamos bem, que estejamos saudáveis, tanto fisicamente como espiritualmente. Amém? Ali diz, oro para que tudo vá bem com você e para que esteja tão saudável fisicamente como é espiritualmente. Noutras traduções mostram-nos como bem vai a tua alma. Então, Deus quer que nós estejamos bem em todas as áreas da nossa vida. Amém? Deus deseja que nós estejamos bem em tudo o que diz respeito à nossa vida, tanto física como emocional, como espiritualmente. Então, hoje nós vamos aprender o porquê e como fazer esta limpeza ao nosso coração. Então, escuta-me nesta noite. O nosso coração tem que estar alinhado com o novo que Deus quer fazer. Quero perguntar-te, quantos aqui gostariam de receber algo novo que Deus tem para a vossa vida? Algo novo, que vocês nunca experimentaram. E diz, então, a Bíblia que Deus quer que nós estejamos bem, física e espiritualmente, ou seja, em todas as áreas da nossa vida. Mas o nosso coração, ele tem que estar alinhado com aquilo que Deus quer fazer connosco. Se o nosso coração não está bem, ainda que Deus queira fazer algo novo, nós vamos continuar amargos, a queixar-nos, com as mesmas frustrações e com os mesmos problemas. Não importa se Deus quer fazer uma coisa nova, se o nosso coração não está bem, se o nosso coração não está alinhado com o que Deus quer fazer connosco, nós vamos continuar iguais. As mesmas frustrações, as mesmas decepções, a mesma forma de falar, as mesmas atitudes, os mesmos queixumes, porque tudo tem a ver com o nosso coração. Não é o facto de Deus fazer algo novo que vai mudar. Eu vou-vos fazer uma pergunta. Quantos já pensaram desta forma? Eu até gostava de ser assim, mas as circunstâncias... eu até gostava que me acontecesse isto, mas não consigo ser assim, não consigo fazer aquilo. Eu até gostava de estudar, mas as circunstâncias. Eu até gostava de servir mais a Deus. Mas não dá. Já tiveram assim um tipo de dualidade de pensamentos? Então não importa, ou seja, o novo não está somente na mão de Deus. Deus pode ter uma coisa nova para ti, mas se o teu coração não está alinhado com Ele, tu vais continuar igual. Nada vai mudar. Muitas pessoas às vezes acham que se Deus lhes der coisas, que então vão mudar. Se este desejo me fosse cumprido, eu servia mais a Deus. Se acontecesse aquilo que eu ando a pedir há muito tempo, então eu ia ser diferente. Se eu tivesse mais dinheiro, se eu fosse mais rico, eu teria outra atitude para com Deus. Isso não é verdade. O novo de Deus está disponível para nós. Tudo se foca em como é que está o nosso coração. Então, vamos dizer assim outra vez bem alto. Eu preciso de uma limpeza no meu coração. Quantos precisam? Eu preciso. Então, o que condiciona a nossa vida não é o carro que temos, não é o emprego, não é um novo look. Principalmente isso acontece mais com as raparigas. Bem, quantos já viram isso? Vamos fazer uma mudança radical e tudo vai ser diferente na minha vida. Vou cortar o cabelo, vou fazer qualquer coisa para ser diferente. A gente faz isso e corta e faz assim uma coisa radical e tudo,
aquilo parece que nos dá um ânimo nos 3, 4 primeiros dias, mas depois acontece um problema, acontece uma situação e voltamos ao mesmo. Não foi propriamente o novo look que nos fez ficar diferentes, porque tudo está aonde? No nosso coração, amém? Então, o que vai determinar como avança a nossa vida é a condição do nosso coração. Nós temos que olhar para o nosso coração e perguntar: o que é que me tem impedido de viver debaixo do standard de Deus e me tem feito viver de acordo com o standard do mundo? Nós não podemos viver de acordo com o standard do mundo como está a economia, ou a saúde, ou a política, ou as nossas relações. Não é disso que depende a nossa vida, mas antes nós temos que avaliar o estado do nosso coração. Como está o nosso coração? Como é que eu penso? Como é que eu vivo as coisas? Como é que eu me sinto? Isso é que vai determinar aquilo que eu vou fazer. Nós precisamos de sair de um ciclo de queixumes, de amargura. Muitas vezes, e nós estamos em março, não é? E o início do ano já lá vai. Já repararam? Já passou. Quase que... E são só 3 meses ainda do ano e nós já pensamos quase nas férias do verão. E a seguir é setembro e a seguir é o final do ano, não é? Já quase estamos a pensar em dezembro, na festa de Natal. Porquê? Porque no início, nós começámos estas reuniões de tarde e começámos lá no início a fazer como é que lhe chamamos? Um update, não é? De certas coisas da nossa vida para mudarem, para avançarem na nossa vida. Em fevereiro nós falámos de relacionamentos, o nosso relacionamento com Deus, uns com os outros. E já estamos em março. Digam lá comigo, já estamos em março. Já estamos em março e eu pergunto, será que tu lá no início, em janeiro, como é normal, não fizemos metas, coisas que queríamos alcançar, coisas que queríamos fazer, mudanças que íamos fazer? Mas a grande questão é, tu até podes ter feito... Bem, vou fazer melhor a pergunta. Quantos fizeram essas metas de início do ano, não é? Nós fazemos todos. Fazemos assim uma lista, ou até só na nossa cabeça, mas está mais ou menos feito. Quantos é que podem dizer que, a certa altura, agora em março, algumas coisas já podiam estar um bocadinho mais equilibradas e já começámos a desistir um bocadinho, vá? Pois. Só ainda passaram 2 meses ou 3, vá? E nós já não estamos assim tão alinhados com aquilo que tínhamos planeado. E porquê? Porque não tem a ver com uma lista de coisas que tu faças. Não tem a ver com Deus querer fazer algo novo ou não. Tem a ver com o teu coração. Como está o teu coração é que vai determinar como é a tua vida. Posso ouvir um amém? Então, vamos lá olhar para o nosso coração. Muitas vezes... No início do ano, aparentemente, nós repensamos as nossas decisões, até repensamos as nossas amizades, tomamos decisões de emagrecer, de cuidar melhor de nós, mas passados uns meses, essas metas já não são cumpridas. Já estamos nesses meses, não é? Regressamos às amizades tóxicas, à murmuração, aos maus costumes. As promessas que fizemos a Deus ficaram para trás. E damos lugar à nossa razão e à nossa justiça própria. Deus tem coisas novas, Ele tem novas oportunidades para ti. Mas quem determina a qualidade e o cumprimento disso na nossa vida somos nós, de acordo com a condição do nosso coração. O que vai depender se as coisas se realizam ou não, se acontece aquilo que nós planeámos ou não, não está tudo nas mãos de Deus. Muitas coisas dependem do estado do nosso coração. Muitas coisas dependem daquilo que realmente é uma mudança no nosso coração. Há uma frase de C.S. Lewis que diz assim: mera mudança não é crescimento. Crescimento é a síntese de mudança e continuidade. E onde não há continuidade, não há crescimento. Desculpem. Então, vou dizer outra vez. Mera mudança... Digam assim comigo, mera mudança... obrigada. Eu disse que não queria a mesa, mas afinal... Não quero. Obrigada. Quando nos engasgamos connosco mesmos. Então vamos lá. Mera mudança não é crescimento. Então, somente nós mudarmos alguma coisa, isso não é crescimento.
Agora diz comigo, crescimento é a síntese de mudança e continuidade. E onde não há continuidade, não há crescimento. O que é que isto quer dizer? Nós podemos tomar muitas decisões de mudança. Quantos já tomaram decisões que iam mudar alguma coisa na sua vida? Todos. Agora observa, nós podemos tomar essas decisões, mas se o estado do nosso coração não se altera, sempre nós vamos retornar a fazer e a agir da mesma forma que antes. Não se trata da decisão que tu vais tomar. E também observa, não tem a ver com a promessa que tu fazes. Não, eu vou mudar. Mas se isso tem só a ver com uma coisa da tua cabeça, uma mera decisão da tua cabeça, mas não há continuidade nisso, verdadeiramente não vai haver mudança nenhuma, tu vais retroceder. Vais retornar a fazer o mesmo, a agir da mesma forma. Porque não é só o aparente, as mudanças aparentes, é como está o estado do teu coração. É aqui que eu hoje vou pegar, no teu coração. A continuidade só pode existir se houver uma limpeza do nosso coração. Certo? Uma limpeza. Só quando o nosso coração realmente há uma limpeza é que há uma mudança. Porque ao haver uma limpeza no nosso coração, há uma continuidade daquilo que nós dissemos lá atrás que íamos fazer. As mudanças que íamos fazer. Inconscientemente, nós muitas vezes entristecemos o Espírito Santo quando temos todo o tipo de lixo dentro do nosso coração. Quantos já pensaram que às vezes o nosso coração é um armazenamento de lixo? O nosso coração às vezes é um contentor do lixo. Já viram isso? Se calhar é forte. Vamos ver Efésios capítulo 4 e versículo 30. Efésios 4, 30 a 32. Diz assim: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda a amargura e ira e cólera e gritaria e blasfémias e toda a malícia seja tirada de entre vós. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. O que é que diz lá no início do versículo 30? Não entristeçais o Espírito Santo de Deus. E o versículo 31, por favor, diz: toda a amargura, ira e gritaria seja tirada. Diz comigo, tirada de entre vós. Ou seja, do nosso coração têm que ser tiradas todas estas coisas. Estas coisas e mais outras, elas são esse tal lixo que às vezes nós deixamos que entre no nosso coração. Se há amargura, ira, cólera, gritaria, blasfémias, todo o tipo de malícia, se há isso no teu coração, estas palavras talvez sejam fortes ou até possamos não compreender o significado de todas, mas elas pressupõem que são coisas más, certo? É lixo no teu coração. E diz a Bíblia que tu precisas tirar isso, arrancar isso da tua vida, tirar esse lixo. Porque se não tiras esse lixo dentro de ti, o que vai acontecer é que tu nunca vais conseguir prosperar em nada. Porque tudo tem a ver com a condição do teu coração. Nós precisamos deitar fora todo o lixo do nosso coração. Às vezes, tratamos então o nosso coração como um caixote de lixo. Permitimos que nele fique todo o tipo de lixo. Falta de perdão, iras, inveja. Guardamos e guardamos no nosso coração tudo o que é tóxico. Mas o nosso coração não é um caixote de lixo. Põe a mão assim no teu coração e diz: o meu coração não é caixote de lixo. Não é. Mas nós muitas vezes não estamos a cuidar dele. Nós sabemos que há um versículo na Bíblia que estamos sempre a falar, não é? Provérbios 4, 23. O que é que diz? O que é que diz? Ajudem lá. Sobre tudo o que se deve guardar, sobre todas as coisas, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Então, o que é que a Bíblia está a dizer? Não deixes que haja lixo no teu coração, porque se há lixo no teu coração, isso vai sair de ti. Ou seja, tudo aquilo que tu fazes, todas as saídas da vida, saem do coração. Se há lixo no teu coração, vais acabar por fazer coisas que também não são... Olha, coisas que são lixo também.
que não valem, que não prestam. Essa é a verdade, essa é a pura verdade. Se tens lixo no teu coração, aquilo que tu vais fazer também não vai ser agradável. E vê isto. Muitas vezes nós fazemos do nosso coração um depósito de lixo. E todos nós sabemos, todos nós lidamos com lixo, certo? Eu às vezes quando estou a limpar a casa digo, meu Deus, como é que é possível 4 pessoas fazerem tanto lixo? Não é? Porque quando já foram levar o lixo à rua? Essa é a parte que nós menos gostamos, não é? Ninguém gosta, isso é quase um castigo. O castigo que as esposas dão aos maridos, né? Vai pôr o cara... Os castigos que as mães dizem quando já estão muito zangados com os filhos, vai pôr o lixo à rua. Uma pessoa fica, socorro. Porquê é que nós não gostamos do lixo? Porquê é que nós não gostamos? Primeiro, cheira mal, não é? A pessoa, eu falo por mim, eu quando passo por um contentor do lixo, eu sustenho a respiração. Fazemos, rápido, deixa-me passar aqui, porque cheira mal, não é? Vê isto. Todos nós sabemos então que o lixo cheira mal. Quando nós levamos o saco do lixo, que já por si cheira mal, mas levamos-lo ao contentor do lixo, portanto, pomos lixo no caixote do lixo, abrimos o caixote do lixo e ele por si próprio cheira mal, certo? Não só o lixo cheira mal, como o lugar onde o lixo entra também cheira mal. Porquê? Observa isto, lá em casa, quando tu tiras o saco do lixo, o caixote do lixo cheira mal, verdade? Porquê que isso acontece? Porque ficam lá restos, porque ficam partículas de mau cheiro, de mau odor. O lixo que estava ali dentro daquela caixa, dentro daquele saco, dentro daquele caixote, ele acabou por entranhar aquele cheiro. Quando tu e eu fazemos do nosso coração lixo, ele não só reserva lixo, como ele vai poluir todo o ambiente à volta. O lixo que tu colocas na tua vida, no teu coração, vai fazer com que o teu ambiente à tua volta também comece a cheirar mal. Aí começam as más relações, aí começa a ira, aí começa a tu não saberes relacionar-te com as pessoas. Aí começa as pessoas dirigirem-se a ti, tu já vais com 50 mil pedras na mão. Porquê? Porque há um mau ambiente à tua volta. O mau cheiro do lixo que tens no teu coração acaba por transbordar cá para fora. Quem quer ter lixo no coração? Ninguém, certo? Ninguém. Então, vê isto. Tu precisas não só de não ter lixo no teu coração. Agora a questão é, tu vais ao saco do lixo, tu tiras o saco do lixo, o caixote do lixo continua com aquele cheiro. Quando é que aquele cheiro vai sair? Quando ele for limpo, quando ele for lavado. Eu quero dizer-te, a única forma que tu tens, não só de arrancar esse lixo fora, mas que à tua volta o ambiente também não seja mais poluído, é tu permitires que o Espírito Santo lave o teu coração. Tu permitires que Deus entre no teu coração, limpe. A Bíblia diz que o Espírito Santo sara as feridas. Diz que o Espírito Santo cura e liga as feridas. Há feridas no nosso coração que nós precisamos que o Espírito Santo entre lá dentro e cure, e sare, e limpe. E aquele mau cheiro do lixo possa finalmente sair de nós. Por isso é que às vezes nós não vencemos, porque nós queremos arrancar o lixo à nossa força. Quantos já tentaram mudar pelas suas próprias forças? Quantas pessoas, por exemplo, só para dar assim um exemplo, uma coisa que é igualmente viciante, por exemplo, há muitas pessoas que deixam de fumar ou tentam deixar de fumar por si próprias. E quantas pessoas não conseguem alcançar resultados quando tentam deixar de fumar sozinhas? Porquê? Porque é algo viciante, porque vai chegar a um momento da vida, do corpo, que ele vai pedir. Da mesma forma, nós não conseguimos vencer certas áreas da nossa vida sozinhos. Às vezes nós queremos mudar, às vezes nós apercebemos que somos mal encarados, ou que somos brutos a falar, ou que realmente nos enervamos com muita facilidade e queremos mudar isso.
Às vezes sabemos que somos pessoas ansiosas, que somos pessoas que estamos sempre preocupadas e queremos mudar isso, mas há força, com a força do nosso braço. E não conseguimos, porque além de tu permitires mudança, tu também tens que permitir que o Espírito Santo entre na tua vida e lave e sare as tuas feridas. Amém? Quantos querem isso nesta noite? Então a questão é, como é que está o teu coração? E nós vamos ver Hebreus capítulo 12, versículo 15. Hebreus 12, 15, diz assim: tomem cuidado para que ninguém se afaste da graça de Deus e para que nenhuma raiz de amargura, ao brotar, cause perturbação e contamine outros. Eu li na NVI, não sei se é parecido. Tendo cuidado de que ninguém... Ok, vamos ler juntos. Tomem cuidado para que ninguém se afaste da graça de Deus e para que nenhuma raiz de amargura, ao brotar, cause perturbação e contamine outros. Vê isto, a amargura é uma raiz, ela entra no teu coração, ela começa a brotar e a Bíblia diz que ela vai contaminar, vai perturbar-te a ti e vai contaminar os outros. O que eu estava a dizer há pouco, esse lixo não só te perturba a ti, como ele vai contaminar outras pessoas, como ele vai ferir outras pessoas. Lembra-te disto sempre, pessoas feridas ferem outras. Se tu és uma pessoa ferida, se tu és uma pessoa magoada com a vida, magoada com alguém, tu vais sempre ferir outros. Pessoas curadas curam outros. Pessoas que já passaram por momentos de aflição, por momentos de feridas, mas deixaram que o Espírito Santo as curasse, elas estão prontas para curar outros. Agora, pessoas feridas, elas sempre vão ferir outras pessoas. Porquê? Porque a raiz da amargura, ela perturba-nos e contamina outras pessoas. E parece que tudo então começa a correr mal à tua volta, mas é porque tu projetas para os outros essa ira, esses ciúmes, essa inveja. Tu começas a projetar à tua volta. Esse ambiente poluído começa a estar também a afetar a vida dos outros. Então, como nós vemos lá em Hebreus 12, 15, diz para não deixarmos nenhuma raiz de amargura. Eu vou-te dizer que talvez... tu penses assim, mas a amargura não é o meu problema. Ou seja, eu não me sinto amargurada com nada ou com ninguém. Mas a Bíblia diz que muitos dos nossos problemas começam pela amargura. Porque muitos dos nossos problemas começam por uma ofensa. Pode ser uma ofensa que alguém fez contra ti, alguma coisa que alguém fez contra ti. Pode ser algo que simplesmente, coisas às vezes simples, mas também coisas muito difíceis de enfrentar. Talvez tenhas sido deixado pelos teus pais, talvez tenhas sido traído, talvez tenhas confiado numa pessoa e ela traiu a tua confiança. Tantas coisas podem suceder. E tudo começa com uma pequena semente, que é a semente da amargura. Por isso é que a Bíblia diz para nós deixarmos a amargura, a ira, a peleja, ou seja, tudo começa com a amargura. Tu podes pensar que esse não é o teu problema, mas esse é o início dos teus problemas. Estão cá? Esse é o início. Nós temos que perceber que a amargura, ela é o início de tudo. E se tu tiras a amargura do teu coração, se tu fazes acabas por fazer um corte a tudo o resto. Se tu consegues, ou se tu permites, assim dizendo, que o Espírito Santo trate com a amargura do teu coração, isso é como fazer um corte com todas as outras coisas que vão poluir o teu ambiente. Por isso é que diz, Hebreus, lembrem-se sempre disto, não deixar que nenhuma raiz de amargura brote. Porque quando a raiz da amargura começa a brotar, começa a sair um cheiro, começa a sair um fruto. E esse fruto pode manifestar-se de várias formas, mas ela sempre vai te perturbar e sempre vai contaminar a tua vida e a dos outros. Estou a ajudar-vos? A semente que provocou a amargura pode ter sido várias coisas. Eu deixei aqui algumas, já disse algumas. Circunstâncias difíceis, desilusões, talvez foste abandonado pelos teus pais, talvez tu até perdeste o teu pai ou a tua mãe na caminhada da tua vida, talvez cedo demais, talvez sentiste que foi uma perda demasiado
demasiado rápido, eras novo demais e muitas coisas sucederam-te. Talvez até te perguntes porque é que sou tão novo e já me sucedeu tanta coisa difícil. Essa pequena semente, talvez foste traído, talvez foste enganado. Em qualquer área da nossa vida nós já sofremos desilusões, sim ou não? Desilusões, tristezas com alguém, com alguma coisa. E a verdade é que o que mais custa é que a maior parte das vezes essas feridas vieram de pessoas próximas, sim ou não? Pessoas de quem nós não estávamos nada a contar, nada à espera. Pessoas mesmo que faziam parte do nosso ciclo, às vezes, de amizade, o nosso círculo de amizade, talvez a nossa família, pessoas com quem realmente não estávamos a contar que fosse diferente. É verdade ou não? São essas que doem mais. Verdade? Também só doem mais porque realmente as pessoas estavam próximas de nós. Se fossem pessoas de longe, nós nem sentíamos quase nada. Dizíamos, olha, está maluca, olha, passou-se. Mas quando é de perto, dói mais. Mas eu quero dizer-te também que talvez te doa hoje tratar desse problema pequenino ou grande que se transformou na tua vida, mas dói mais as consequências de continuares nesse estado. Dói muito mais. Hebreus 12:15 diz que brota uma raiz e dessa raiz vai crescendo e brotando um fruto. E o fruto qual é? As tuas atitudes, as tuas decisões, a forma como respondes a outras pessoas. Mas vives constantemente rejeitando outros, falando mal, desconfiando de outras pessoas. Mas tudo isso por causa dessa tal semente. Escuta, tudo isso acontece, as tuas más atitudes, as tuas más decisões, a forma como falas, a forma como reages, tudo começou com uma semente. E eu nesta noite o que eu te quero levar é que tu possas pensar, porquê que eu sou como sou? Será que há coisas na minha vida que eu podia ser de maneira diferente ou que eu gostava de ser de maneira diferente? Onde é que tudo começou? Qual foi a semente? E eu vou ajudar-te a entenderes ou a perceberes nesta noite o que é que realmente aconteceu? Que semente é essa? Se nós não somos capazes de identificar essa semente, nós nunca vamos tirar essa raiz. Podemos tentar cortar as ramas, as manifestações, podemos tentar mudar, mas mais tarde ou mais cedo vai brotar de novo, porque está lá a raiz. Por isso é que eu disse, às vezes tentamos mudar com as nossas forças, mudar pela nossa força, mas se nós não tratamos com o que está lá dentro, se não tratamos com a raiz da amargura, com o início de tudo, nós nunca vamos conseguir realmente mudar, que haja uma mudança e uma continuidade corretas para haver uma mudança eficaz. Porquê? Porque nós vamos estar sempre a lidar com as ramas, a tentar mudar atitudes, a tentar mudar comportamentos, a tentar mudar maneira de ser, mas nunca tratamos realmente com a raiz. Hoje é dia de tratar com a raiz, amém? Diz alguém que está perto de ti, hoje é dia de tratar com a raiz. E diz assim, pode doer mexer na raiz, mas dói muito mais permaneceres nessa condição. Então vamos mudar, vamos mexer na raiz hoje. Nós, muitas vezes, como eu já disse, usamos então o coração como caixote de lixo. Mas a boa notícia é que Deus sabe reciclar. Deus sabe pegar nesse lixo e transformar em coisa boa. Deus sabe pegar naquilo que disseram contra ti para transformar em algo que vai ser benéfico para ti. Diz amém? Deus sabe reciclar. Diz alguém que está aí ao pé de ti. Deus sabe reciclar. Deus sabe fazer coisas novas. Então, talvez o que aconteceu na tua infância, talvez o que aconteceu lá atrás, num momento marcante na tua vida, quer dizer que não foi Deus quem fez isso. Não foi Deus quem te provocou esse mal-estar, esse problema, essa enfermidade, essa circunstância. Não foi Deus. No entanto, Ele vai converter em algo bom, porque Ele sabe reciclar. Ele vai curar-te, Ele vai libertar-te. Então, em cada situação, nós precisamos de aprender algo. Nós somos libertos para libertar outras pessoas, nós somos curados para curar outras pessoas. Amém? Então, hoje, talvez tu possas estar desanimado, triste, desiludido, talvez aquilo que tu esperas ainda não sucedeu, talvez estejas há muito tempo à espera de algo que ainda não sucedeu, e isso são frustrações,
E dessas frustrações vai crescendo mais e mais a amargura. Nós pensamos, lá está, eu não estou amargurado, mas eu tenho uma frustração antiga. Ah, não, eu não estou amargurado, mas eu tenho um problema aqui antigo, eu tenho uma palavra que me foi dita, eu tenho uma certa... Alguém me disse alguma coisa, alguém me fez alguma coisa, eu já perdoei, eu já esqueci, mas isso está lá dentro de uma forma que eu me recordo constantemente disso. Eu já vos vou fazer algumas perguntas que vos vão ajudar a saber se há isso no vosso coração ou não. Então, quando nós temos amargura no nosso coração, até se podem apresentar novas oportunidades diante da tua vida. Talvez quando nós temos amargura no nosso coração, talvez apareçam novos amigos, um novo amor, quem sabe. Mas, se tu não tratares com a amargura, o que te vai acontecer é isto. Um momento. O que é isto? É que tu vais ver tudo através dos óculos da amargura. Aparece uma nova oportunidade, mas já não consegues ver de uma forma correta aquilo que te está a suceder. Tu olhas para aquilo com os óculos da amargura. Então, tu vais olhar para aquela situação que até podia ser benéfica para ti, mas como tu olhas pelos óculos da amargura, tu filtras aquilo que está a acontecer. Alguém chega ao pé de ti e diz, tu és muito bonita, mas como tu estás amargurada, tu dizes, não sou nada, é tudo mentira. Um novo amor aproxima-se, mas tu foste traído, tu foste magoado e estás com tanto medo do próximo que tu colocas 20 óculos da amargura. E se alguém diz, olha, eu estou a começar a sentir algo por ti, mentiroso, são todos iguais, homens perversos, mentirosos, jamais acreditarei em um sequer desta terra, porque todos mentem. Isto não acontece, não é? É só de vez em quando usamos os óculos da amargura. Sei lá mais, tiveste um patrão no trabalho que, sei lá, abusou, exagerou, tudo. Uma nova oportunidade aparece, o sonho, uma coisa que tu gostavas mesmo de fazer. Depois vai-me aparecer um patrão louco, maluco, que vai abusar de mim, nunca mais vou trabalhar na vida, nunca mais vou fazer nada, nunca mais. Talvez esteja a exagerar nos exemplos, mas enquanto tu filtrares tudo, vocês estão a gostar, vá terem lá a foto. Está bonitos, mas óculos da amargura, cor de rosa choque, tá, que é para vocês verem bem. Enquanto tu olhares para tudo na tua vida pelos óculos da amargura, tu não vais fazer amigos, tu não vais encontrar nada novo na tua vida, tu não vais ver as oportunidades que Deus te dá. Muitas pessoas estão à espera do novo de Deus e dizem, eu quero o novo. Deus diz, filha, eu tenho um ministério para ti, eu tenho algo grandioso. Eu nunca, jamais, já sofri o que tinha a sofrer. Nem pensar, já não acredito em ninguém. Um novo líder, uma nova pessoa que vai aparecer na minha vida. Não, eu não quero confiar em ninguém. Porquê? Porque estás a usar os óculos da amargura. Estou a ajudar alguém hoje aqui. Enquanto usares esses óculos, que aparentemente são todos muito bonecos, não é? Eu gostei, cor-de-rosa e tal. Mas enquanto usares estes óculos, tu não vais conseguir ver o novo de Deus para ti. Tu nunca mais vais confiar em nada. Tu não vais confiar em ninguém. As pessoas vão falhar, sim, tu também falhas. As pessoas vão te magoar, sim. É verdade, elas magoam. São pessoas. Tu também és. Mas enquanto a amargura for aquilo que domina a tua vida, tudo vais ver através destes óculos. Estava na hora de mandar estes óculos, mas é para o lixo mesmo, não é? Não é o coração. É arrancar do coração, porque entende isto, a amargura no coração filtra tudo. Por isso é que a amargura é o início de tudo. Se tu tens um medo, se tu tens, se tu fores traído, se tu fores magoado, tudo vais ver através dos óculos da amargura, se tu não tratares disso. Então, hoje, decide dizer assim, não,
A amargura vai ter que ter o lugar dela e é longe de mim, sem raízes. Se ela tem raiz, ela vai brotar, vai dar fruto, vai trazer mais atitudes más. Mas se hoje eu arrancá-la, eu vou ter oportunidades novas, eu vou dizer sim a Deus, a tudo que Deus quer fazer na minha vida. Amém? Então, quando tu estás com estes óculos, tu estás amargo, tudo aquilo que tu escutas, também escutas pela amargura, tudo aquilo que tu vês, tudo aquilo que te dizem, tudo tu filtras através da amargura. Então vou deixar-te aqui um aviso, cuidado com as feridas e cuidado com a amargura, porque podem surgir oportunidades, mas tu vês tudo a partir da ferida. Se te dizem qualquer palavra boa, tu revertes para má. Se dizem que confiam em ti, tu dizes que é mentira. Tudo tu vais ver através da amargura. Então, enquanto não cortamos a raiz da amargura, nós não vamos sair destes ciclos viciosos. E lembra-te isto, a amargura seca-te física e espiritualmente. A amargura nem é a cobiça do que os outros têm. Ter amargura nem é cobiçar o que a outra pessoa tem. A amargura é muito mais do que isso. A amargura é querer estar melhor do que a pessoa que nos fez mal. A amargura é querer que, até secretamente, querer que aconteça alguma coisa má a alguém, àquela pessoa que nos fez mal. Nós não vamos dizer isso, nem vamos verbalizar isso, mas lá no fundo, se acontecesse alguma coisinha, era bem feito. Não é? Já tivemos essa expressão? Então, às vezes nós queremos tratar dos sintomas, mas não tratamos a raiz. E nós precisamos tratar a raiz. Vou deixar-te aqui algumas características das pessoas que têm amargura. Se tu escreves, tiras apontamentos, falo, porque é importante nós percebermos se há alguma destas coisas na nossa vida. As pessoas que têm amargura guardam rancor, guardam ressentimento, envenenam todos à sua volta, matam a influência das outras pessoas, irritam-se facilmente, criticam e julgam constantemente os outros, creem que são vítimas, são pessimistas, são escravos das suas próprias emoções. Escuta isto, são escravos das suas próprias emoções. Elas tudo baseiam na vida com base nas suas emoções. Quando eu quero dizer-te, as tuas emoções não podem basear, nem podem ser aquilo que vai dar ênfase às decisões que tu tomas. Não tomes decisões por base das emoções. Por isso é que muitos casamentos e muitos namoros dão mal, porque é tudo pela emoção. Estou apaixonada. É agora, é desta, olha só, estou completamente apaixonada. Emoção. Sem lógica, sem base. Emoção. O que é que acontece na hora da verdade? Às vezes corre mal. Porquê? Porque baseiam as suas ações nas emoções. Então, pessoas amarguradas, elas tornam-se escravas das suas próprias emoções. As pessoas amarguradas, elas vivem nas feridas do passado e nunca avançam. Talvez alguns de vocês estejam conscientes dessa realidade, outros talvez não tanto, mas lá no Velho Testamento fala de um povo que teve 40 anos a caminhar num deserto. Que supostamente o caminho que eles tinham que percorrer do Egito à Terra Prometida diz que se fazia em 11 dias. Mas simplesmente eles demoraram 40 anos. Como é que uma coisa que se faz em 11 dias faz-se em 40 anos? Porque as pessoas estavam amarguradas. A Bíblia relata que 3 dias depois de eles verem um milagre, que foi a abertura do Mar Vermelho, 3 dias depois eles começaram a reclamar porque estavam cheios de fome. Porque estavam cheios de sede, porque aquilo não era nada, por causa da comida e porque lá no Egito era melhor. Pessoas amarguradas, elas sempre estão secas espiritualmente. Elas vivem das feridas do passado e nunca avançam. Pensa nisto, se a tua vida, os teus anos passam e tu sentes que a tua vida não avança, cuidado com o que está dentro do teu coração. Talvez haja lixo a mais no teu coração. Talvez haja amargura a mais, porque uma pessoa amarga, ela nunca prospera e nunca avança. As pessoas amargas sempre olham para trás, sempre querem regressar à escravidão, mesmo tendo a oportunidade de serem livres. Por isso, elas não aceitam uma palavra de correção.
Por isso, uma pessoa amargurada nunca aceita que um mentor, que um pastor lhe diga: olha, isso não é o caminho, olha, estás errada. A pessoa não aceita isso. Porquê? Porque ela está amargurada, ela está ferida, ainda por cima ela acha que tem razão. As pessoas amarguradas sempre acreditam que são vítimas. Elas sempre acreditam que estão bem e que os outros é que estão mal contra elas. Então nunca aceitam uma palavra de correção porque elas não querem mudar. A amargura também, e está provado cientificamente, que a amargura provoca dores nos ossos, intestinais, insónia, ressentimento, amargura, ódio, provoca problemas físicos. Muitos médicos dizem, comprovadamente pela ciência, que muitas enfermidades que as pessoas têm no seu corpo deve-se ao coração, ao que tem no seu coração, à amargura que está no seu coração. Constantemente também as pessoas amarguradas são ingratas. Elas podem ter tudo e mesmo assim elas arranjam maneira de serem ingratas. Às vezes nós queremos tratar o superficial, mas não se trata disso, trata-se de ir à raiz. Hoje eu quero levar-te a fazer esta pergunta: porquê é que eu sou como sou? Porquê é que se calhar estou tão amarga? Porquê é que estou um pouco depressiva? Porquê é que eu sou tão ansiosa? Porquê é que eu sou pessimista? Às vezes nós não encontramos respostas porque nós não fazemos questões. Nós precisamos de encontrar respostas, ou seja, nós encontramos respostas quando nós fazemos as perguntas certas. Começa a perguntar-te: porquê é que eu estou como estou? Porquê é que eu sou como sou? Não haverá aqui nada que despoltou esta atitude em mim? Pode estar a pensar hoje: porquê é que eu não avanço mais? Porquê é que eu não chego onde eu queria chegar? Porquê é que parece que há um impedimento na minha vida que não me deixa avançar? Talvez a resposta esteja aqui. Estás a usar os óculos da amargura. Estás a filtrar tudo o que te sucede na vida com base na amargura. Muitas pessoas, até mesmo cristãs, crentes, elas resolvem tudo com base na amargura. Mas Deus não me responde. Mas Deus isto, mas Deus aquilo. Eles olham para Deus com o filtro errado. Amarguradas com o próprio Deus. Então eu vou deixar-te agora aqui algumas perguntas, vocês querem? Para que possam refletir sobre a condição do vosso coração. Vou fazer perguntas, são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 perguntas. E vocês vão responder para vocês mesmos. Pode ser? Entre sim e não. Não há aqui respostas longas. Recordas-te dos mais pequenos detalhes de algo que aconteceu há muito tempo? Sim ou não? Mesmo quando não queres, quando te apercebes, já estás a pensar naquele acontecimento? Estás ou encontras-te muitas vezes a maquinar pensamentos de vingança se tivesses essa oportunidade? Imaginas a conversa que terias, a forma como falarias, se tivesses essa oportunidade. Sentes que esse sentimento que tu tens, esse sentimento que for, sentimento errado, mas sentes que isso está justificado? Ou seja, sentes que tens razão. Sentes que tens razão para permanecer nessa condição. Sentes que realmente houve uma injustiça contra ti. Outra pergunta. Explodes com facilidade? Frequentemente falas de todos a todos? Alegras-te com a desgraça que possa acontecer a alguém que te ofendeu? Esta ninguém vai dizer que sim, não é? Mas como eu não quero as respostas audíveis, pode ser que lá no fundo possamos perceber que alegras-te com a desgraça que possa acontecer a alguém que te ofendeu a ti? Ao ler a Bíblia ou ouvir pregações, aplicas passagens aos outros em vez de ti mesmo? Olha, esta é mesmo para aquela. Olha, até está a falar mesmo do assunto que é para esta aqui do lado. Olha, calha, se ela for bem, para bom entendedor, bem a palavra basta. Será que nós temos alguma pergunta destas terá uma resposta de sim? Então deixa-me dizer-te. Não vale a pena repetir as perguntas, pois não deu para vocês terem assim uma...
Se tens algum daqueles sintomas que eu falei, de guardar rancor, envenenar todos à sua volta, matar a influência dos outros, ou se respondeste sim, há alguma pergunta, apenas uma, resultado do teste, tens raízes de amargura, algum trauma ou algo ainda para resolver no teu coração? Se tiveste apenas uma resposta sim, ou se encontraste um sintomazinho lá em cima, eu quero dizer-te, há coisas para resolver no teu coração. E hoje é o dia para resolveres isso. Deus não me traria aqui neste dia para dar-te esta mensagem para nada. É para tu resolveres isso no teu coração. Amém? Provérbios capítulo 14 e versículo 10. Provérbios 14, 10. Vocês têm paciência para mais um bocadinho, não é? Eu não estou a perguntar, estou a afirmar que não vale a pena perguntar, vocês diriam sempre que sim, portanto. Provérbios 14, 10 diz assim: cada coração conhece a sua própria amargura e não há quem possa compartilhar a sua alegria. Cada coração conhece a sua própria amargura. Esta é para aquelas que nós dizemos assim, para aquelas vezes que nós dizemos, não, mas eu não sei se eu tenho isso ou não. Não. A Bíblia diz que cada coração conhece a sua própria amargura. Tu sabes o que está no teu coração. Não vale a pena fingir. E sabes, diante de Deus é que não vale mesmo a pena fingir, porque Ele conhece-nos. Ele sabe tudo, o que tu escondes, o que tu não contas a mais ninguém, o que está guardadinho aí dentro de ti, um episódio da tua vida, um momento que te magoou, uma palavra que te feriu, uma ofensa, um momento em que se calhar foste tocado de uma forma indevida ou que foste falado de uma forma indevida. Deus conhece, Deus sabe, Deus viu, Deus sabe tudo o que tu própria ou tu próprio às vezes queres omitir, esconder. Mas a Bíblia diz que cada coração conhece a sua própria amargura. Tu conheces, tu sabes o que te feriu. Tu sabes onde está essa raiz. Sabes, muitas vezes há pessoas que vêm ter comigo e dizem, eu estou assim, assim, assim. Eu sempre pergunto, ok, quando é que isso começou? Não sei, foi de repente. Não, não foi. Há uma raiz, há um momento em que começa. Há algo que é plantado no teu coração, há uma semente que caiu ali. A amargura já é quando aquilo começou a brotar. A semente da amargura foi plantada e as tuas atitudes começam a mudar porque essa semente, essa raiz começou a brotar. Então eu quero dizer-te, hoje é o dia em que se tu respondes a algumas perguntas, sim, ou se tu te encontras em algum destes sintomas, é urgente tratar do teu coração. Diz alguém que está perto de ti, hoje, não saias daqui sem tratar do teu coração. Então há pessoas que se conformam a viver assim. Mas Deus quer sarar-te e quer transformar-te. Nós lemos lá em 3 de João, não é? Deus quer que nós vamos bem em todas as áreas da nossa vida. Deus quer transformar-te, Deus quer libertar-te. Agora quero dar-te aqui algumas coisas que podem ajudar-te a sair disto e a entenderes o quão importante para Deus é que tu saias dessa condição. Eu queria que vocês abrissem a vossa Bíblia em Êxodo, capítulo 15 e versículo 22. Nós vamos ler do 22 ao 26. Êxodo 15, 22. Êxodo 15, 22. E agora vamos passar para a parte em que vamos entender o porquê deste assunto ser tão importante para nós, mas também para Deus em relação à nossa vida. 15, 22 diz assim: depois fez Moisés partir os israelitas do Mar Vermelho e saíram ao deserto de Sur e andaram 3 dias no deserto e não acharam água. Versículo 23. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber as águas de Mara porque eram amargas. Por isso chamou-se o seu nome Mara. E o povo murmurou contra Moisés dizendo: que havemos de beber? E ele clamou ao Senhor, e o Senhor mostrou-lhe um lenho que lançou nas águas, e as águas se tornaram doces. Ali lhes deu estatutos e uma ordenança. E
e uma ordenança e ali os provou. E disse, se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus e obrares o que é reto diante dos seus olhos e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Como alguns de vocês sabem, Deus tem vários nomes. Porquê? Porque Ele se apresenta ao seu povo com várias facetas, de várias formas. E aqui quando diz, no versículo 26, eu sou o Senhor que te sara, significa é o Jeová Rafá, não é? O Senhor que te sara. Vejam, quando é que Deus, vamos pensar juntos, quando é que Deus se apresenta como Deus que sara? Qual é o milagre que sucede? Águas amargas para águas doces. Deus apresenta-se como Deus que cura o seu povo através da transformação da amargura para o doce. Deus quer curar-te, porque a amargura é uma doença. Porque a amargura vai acabar por destruir tudo à tua volta. Porque a amargura do teu coração é algo que vai destruir e contaminar tudo o que está à tua volta. Deus apresenta-se como Jeová Rafá, o que cura, por causa da água. Não porque Ele curou um enfermo, não porque alguém foi curado, levantado, porque, porque um cego viu. Foi porque Ele converteu água, que era amarga, para água doce. Jeová Rafá, Ele está aqui para curar o teu coração da amargura e torná-lo doce. O Deus que cura, o Deus que sara, porque Ele sabe o quão nós precisamos, o quanto nós necessitamos de cura em nossos corações. Que bonito é vermos como Deus se preocupa com a amargura que há no nosso coração. Primeiro milagre que Ele faz de cura é para curar água amarga em água doce. Quantos gostaram disto? Porque a amargura, ela torna-se uma doença que pode contaminar a tua vida e precisa de ser curada. Então, eu quero dizer-te, Deus quer curar o teu coração. Talvez tenha um coração endurecido, talvez tenhas um coração já bruto com a vida, mas Deus quer dar-te um coração de carne. A amargura, o que faz é converter-te numa pessoa que nem tu reconheces. Se nós lêssemos o livro de Ruth, não vamos ler o livro todo de Ruth, mas há um momento em que Noemi, que é a sogra de Ruth, ela, bem, assim resumidamente pela história, ela vivia num lugar, foi para o outro com a sua família. Lá nesse outro lugar ela perdeu o seu marido, perdeu os seus filhos, acabou por voltar para a terra dela e a Bíblia relata que ela chamava-se Noemi. Alguém se chama Noemi? Não? Mas Noemi significa doce. Noemi significa leve, doce. Então, toda a gente quando lhe chamava lá na terra dizia Noemi, está a dizer menina doce, pessoa doce. Quando ela volta à terra dela, ela volta muito triste, muito amargurada, porque ela tinha perdido os seus filhos, tinha perdido os seus bens, tinha perdido o seu marido, ela vinha arrasada. Então ela diz assim às pessoas, eu já não me chamo Noemi, chamem-me Mara. Nós lemos ao bocado que Mara significa amarga. Então ela própria mudou o seu nome. Sabes o que a amargura faz contigo? Torna-te numa pessoa que nem tu te reconheces. A amargura torna-te numa pessoa que não és tu. Tu lá no fundo até sabes que não és assim. Mas tu tens atitudes que não entendes porque é que tens. Tu falas da maneira que sabes que não é assim, mas fazes isso. E perguntas-te, mas porquê é que eu faço isso? Porque de Noemi te tornaste Mara. Vocês estão cá hoje? Estou-vos a adormecer. Porque de Noemi, de doce, tu tornaste amargo. E a amargura, ela vai produzir mau cheiro, vai contaminar o ambiente à tua volta. Tu és contaminado e tu perturbas as pessoas à tua volta. Por isso há pessoas com quem nós nem conseguimos lidar. Porque elas têm tanta amargura que elas destilam amargura por todo o lado. Elas nem sabem que vivem naquela condição. Mas elas são assim. Porquê? Porque deixaram que a amargura brotasse no seu coração. Então é tempo de chegar ao ponto onde foi plantada essa semente e foi colocado esse lixo no teu coração.
Lembra-te disto, o teu coração não é lixo. Diz comigo, o meu coração não é lixo, ele é um tesouro para Deus. Então o que é que a Bíblia diz para nós guardarmos o nosso coração? E Deus quer fazer uma coisa nova em ti. Vamos só ver Provérbios 23, 26. Eu já estou mesmo quase a terminar. Provérbios 23, 26. E é simples, diz, dá-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos observem os meus caminhos. O que é que Deus nos está a dizer? Dá-me o teu coração. Diz assim alguém que está ao perto de ti, hoje, Deus está a pedir-te o teu coração. Ele está a dizer, dá-me, filho meu, o teu coração. Aí está, é que a amargura, ela prende-te a ti mesmo. A amargura prende quem tu és, quem tu poderás vir a ser. Ela impede-te de seres aquilo que Deus quer que sejas. Porquê? Porque tu não estás a permitir que o coração seja dele. Então hoje Deus está a dizer, dá-me o teu coração, filho. Observa os meus caminhos, dá-me o teu coração. Quantos querem dar o seu coração a Deus? Sabes, a amargura apaga a tua fé. Torna-te incapaz de prosseguir e sempre ficas no mesmo lugar. Então, em Ezequiel 36, 26, diz que Deus quer tirar de nós o nosso coração de pedra e nos dar um novo coração. Eu estou quase a terminar, mas eu quero dar-vos aqui só um exemplo do porquê também de termos que tratar da amargura do nosso coração. Falei-vos daquelas águas amargas que Deus transformou em doce e significa que Deus quer curar o nosso coração, que a amargura necessita de ser curada. E agora assim, muito resumidamente, eu quero mostrar-te como Jesus agiu também com um dos seus discípulos, exatamente para curá-lo da amargura. Vamos abrir nossa Bíblia em Lucas, capítulo 22. Lucas 22, 54. Vocês têm paciência para mais um bocadinho? Lucas 22, 54. Lucas 22, 54. Então diz assim, eu vou ler isto rapidamente, só para nós enquadrarmos aqui a situação. Então, prendendo-o, levaram-no para a casa do sumo sacerdote. Está a falar de Jesus, não é? Jesus foi preso e levado para a casa do sumo sacerdote. Pedro, um dos discípulos, o seguia de longe. Quando, porém, acenderam uma fogueira no meio do pátio e sentaram ao redor dele, Pedro sentou-se com eles. Uma criada o viu sentado ali à luz do fogo. Ela olhou fixamente para ele e disse, este homem estava com ele. Contudo, ele negou, mulher, não o conheço. Pouco depois, um homem o viu e disse, você também é um deles. Homem, não sou, respondeu Pedro. Estou a ler na Nova Versão Internacional. Cerca de uma hora depois, outro afirmou, certamente este homem estava com ele, pois é galileu. Pedro respondeu, homem, não sei do que você está falando. Imediatamente, enquanto ele falava, o galo cantou. O Senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro. Então Pedro lembrou-se da palavra que o Senhor lhe havia dito. Antes que o galo cante, hoje você mesmo negará 3 vezes. Saindo dali, chorou amargamente. Lê comigo, chorou amargamente. O que é que Pedro tinha em seu coração? Amargura. Certo? Pedro tinha o coração cheio de amargura. Eu faço algumas suposições. Talvez tenha começado quando o próprio Jesus disse que ele o ia negar. Vamos pensar, Pedro está com Jesus, estão ali há 3 anos juntos. Pedro tinha aquela maneira de ser dele tão espontânea. Estão 3 anos sempre juntos. E naqueles 3 anos, no final dos 3 anos, Jesus diz a Pedro, tu vais negar-me? E ele diz, não, jamais, eu não vou fazer isso. E ele disse, antes que o galo cante 3 vezes, tu vais negar-me. Pergunto-vos, um amigo próximo anda com vocês 3 anos, sempre todos os dias com vocês, e diz-me, vais-me negar? O que é que vocês sentiam? Como é que vocês se sentiam? Que um amigo vos dissesse, não, tu vais-me trair, tu vais-me magoar. A pessoa fica, eu? Mas alguma vez na vida eu não vou fazer isso. Pode ter começado aí. Se
Se calhar Pedro já aí ficou um bocadinho, sim, uma raizita assim, uma sementezinha aí que ficou ali tipo, fogo, Jesus não acredita em mim ou o quê? Não é? Jesus já está a dizer que eu vou negá-lo, eu que gosto tanto dele, jamais, eu nunca faria isso. Parece que poucas horas depois de Jesus dizer isso, ele nega 3 vezes, exatamente como Jesus disse. E a Bíblia diz que ele chora amargamente, cheio de amargura no coração dele, ferido, triste, completamente desesperado por aquilo que ele fez. Porquê? Porque ele descobriu uma faceta dele nova. Ele pensava mesmo que não ia fazer e fez. Porque ele não conhece o coração dele, porque eu e tu não conhecemos o nosso coração. A consciência de quem Pedro realmente era trouxe-lhe amargura ao seu coração. Agora, quando Jesus morre e ressuscita, há um momento de instabilidade e desespero nos discípulos. Vejam isto, 3 anos juntos, Pedro sempre, sim, eu vou fazer tudo por ti, mestre. Ele diz, não, tu vais negar-me. Enfim, Pedro nega Jesus. 3 anos juntos, são amigos, está bem? Não sei se vocês têm amigos próximos, mas imaginem esse amigo próximo com quem eles estão sempre juntos, comem juntos, fazem tudo juntos, vão para todo lado juntos, viram milagres, viram tudo. Um amigo vosso morreu, Jesus morreu, outro amigo suicidou-se. Temos que pensar que, nós pensamos, Judas sempre foi um mau. Não, Judas era um amigo. Judas estava com eles. Judas estava sempre ali com eles. Ninguém esperava que ele fosse fazer aquilo. Então, de repente, a vida desmorona. O vosso amigo, o melhor amigo, morreu. O outro suicidou-se. Está tudo desesperado. Ninguém sabe o que vai acontecer. Jesus desapareceu, morreu e agora? O que é que vai ser de nós? Então, Pedro, nós temos uma descrição que vamos ler lá em João 21, que Pedro, sabem aquela coisa tipo, olha, vou pescar que ainda é a única coisa que eu sei fazer bem. Mas escutem, ele lá no início, que começou a andar com Jesus, ele estava a pescar, ele era pescador, e Jesus disse, não vais pescar mais, agora vais ser pescador de homens, anda 3 anos sem pescar, 3 anos só a pescar quando era preciso, mas ele só por desportivismo. Mas ele agora deixou essa profissão, agora anda com Jesus. De repente perdeu tudo. O que é que ele vai fazer? Volta atrás. Volta ao que fazia antes. Então diz naquele ar de desespero, olha, vou pescar. Ele vai pescar. E nós vamos ver como é que Jesus se importa. Lembrem-se sempre disto, o meu foco é como é que Jesus se importa tanto com a amargura e Ele nos quer curar. Amém? João 21, e versículo 1 logo. Diz assim, depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos à margem do mar Tiberíades. Foi assim, estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e 2 outros discípulos. Vou pescar, disse-lhes Simão Pedro. Nós também vamos. Eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pescaram nada. Vamos ler isto na versão normal. Disseram-lhes ele, também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco e naquela noite nada apanharam. E sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Disse-lhes, pois, Jesus, filhos, tens alguma coisa de comer? Responderam-lhe, não. E ele disse-lhes, lançai a rede à direita do barco e achareis. Lançaram-na, pois, e já não o podiam tirar pela multidão dos peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados, levando a rede cheia de peixe. Logo saltaram em terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima e pão. Disse-lhe Jesus, trazei dos peixes que agora apanhastes. Vejam isto. Jesus chega e diz, sem nada. Jesus não tinha nada, né? Então vocês apanharam alguma coisa? Ah, não. Então vão, atirem para o lado direito e voltem. Quando voltam, Jesus tem peixe. Então, mas também foi à pesca, Jesus? Jesus tem peixe, tem pão. Onde é que eu fui buscar? Jesus é Deus, amém? Tem peixe, tem pão. E sabe o que é que ele faz também? Uma fogueira.
Sabem onde é que Pedro negou Jesus? Numa fogueira. Sabem onde é que Jesus restaura a identidade de Pedro? Numa fogueira. O que é que ele faz? Ele recria o cenário, recria o ambiente e ali está a fogueira. E a seguir nós vamos ver o que é que Jesus pergunta a Pedro. Então lá para o versículo 15. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe a terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez: amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Quantas vezes Pedro negou? Quantas vezes Jesus perguntou? Para quê? Para restaurá-lo, para tirar a amargura do coração dele, para dizer-lhe: Pedro, tu falhaste lá atrás, mas eu estou aqui para te perdoar. A amargura do nosso coração torna-nos tão amargos, torna-nos tão tristes, tão desanimados, que nós pensamos que as promessas de Deus para a nossa vida já não se vão cumprir. Pedro queria voltar a pescar, porque ele pensou: então Jesus tinha tanta promessa para mim, eu agora não vou ser nada, neguei-o, fiz asneira. Já pensaram nisso alguma vez? Já fiz tanta asneira, agora Deus vai criar alguma coisa comigo? Mas é para o meu cantinho, a fazer o que eu sei fazer bem, que é pescar, e não me meto com ninguém. E Jesus disse: não, homem, tem calma. Eu quero dizer-te, talvez tenha acontecido coisas na tua vida lá atrás que trouxeram amargura ao teu coração, mas Deus quer restaurar-te. Exatamente o número de vezes que Pedro negou é esse número de vezes que Jesus diz: tu amas-me? Para quê? Para obrigá-lo a dizer que o amava. Para obrigá-lo a sair daquela amargura que ele tinha por ter negado Jesus. Agora ele estava restaurado. E logo a seguir, Jesus até lhe diz como é que ele vai morrer. Ele vai morrer a servir a Cristo. Ele vai morrer a amar a Deus. Mas ele está a dizer: tu vais ser uma testemunha viva tal como eu te prometi. Porquê que eu que trouxe esta história? Porque tens que saber que Deus quer tirar-te dessa amargura. Porque essa amargura é que prejudica a tua vida. Essa amargura é que te faz não ser tudo o que Deus planeou para ti. Essa amargura é que te faz ficar parado. Essa amargura é que faz com que tu não consigas sair do mesmo sítio. Essa amargura é que faz com que tu não consigas avançar na vida. É porque há uma raiz lá atrás. Que ainda que tu penses que já passou, que foi uma palavra, mas já a perdoei, ainda há uma coisa: se tu respondeste a alguma daquelas perguntas sim, então há assuntos para tratar no teu coração. Quantos querem ser tratados? Quantos querem ter uma operação ao coração nesta noite? Calma, não vou ser eu a fazer, que era um perigo. Então, eu quero dizer-te, é importante que tu permitas que hoje o Espírito Santo te revele onde entrou essa semente de amargura. O que é que aconteceu na tua vida que te tornou tão amargo? O que é que aconteceu na tua vida que te tornou tão desconfiado? O que é que aconteceu na tua vida que fez com que tivesses medo de confiar? Medo de te entregar? O que é que aconteceu na tua vida? Não tens de me contar a mim, porque a Bíblia diz que Deus conhece o nosso coração, mas também diz que tu conheces a amargura que está no teu coração. E melhor, hoje Deus está a dizer-te: filho, dá-me o teu coração. Quantos querem responder sim hoje a Deus? Eu quero entregar-te o meu coração. Vamos ficar de pé então? Podem subir, louvor, por favor. Eu quero dizer-te nesta noite, eu não vou prolongar muito mais esta reunião, mas eu quero dizer-te: com Deus, neste lugar, tu só tens que ser tu. Nós não temos que fingir, nós não temos que ser uma pessoa que não somos, não temos que dizer as coisas bonitas que parece que Ele vai querer ouvir, nós só temos que ser nós mesmos. Então hoje pede ao Espírito Santo que te mostre de onde vêm essas feridas. Como é que tu tens essa amargura, esse medo, esse trauma no teu coração?
Fecha os teus olhos aí no teu lugar, se tu puderes, e se quiseres fazer isso. E diz comigo, Espírito Santo, nesta noite, eu estou aqui e eu peço-te, mostra-me, revela-me o que há no meu coração, como vieram parar aqui essas feridas, porque é que tenho tanta amargura ou medo, porque é que eu tenho isto em meu coração, porque é que eu não consigo ser exatamente aquilo que eu deveria ser. Mostra-me, Espírito Santo, nesta noite, em nome de Jesus. Enquanto adoramos a Ele, simplesmente permite que o Espírito Santo te revele. Eu creio que há aqui pessoas nesta noite, jovens, a quem Deus vai mostrar-te o que é que ainda está aí no teu coração e que ainda dói. Eu quero dizer-te, há coisas que tu passaste que elas não vão desaparecer, porque tu sabes que elas sucederam. Simplesmente Deus vai curar de tal forma que vai transformar o amargo em doce, como Ele fez com aquelas águas. Ele vai fazer com que isso já não seja uma ferida. Simplesmente tu pensas, mas já não dói. Mas quando tu começas a ver que ainda sabes os detalhes de tudo, ainda sabes como foi a conversa, como foi tudo o que sucedeu, ainda há coisas aí para tratar.